acredita que a conexão humana é vital na era da transformação digital. Na última década, ele transformou essa crença numa missão de encontrar caminhos criativos para aproximar os players da indústria da tecnologia. Hoje, a sua empresa, a Modev, organiza alguns dos mais importantes eventos do mundo no mercado, como o Voice Summit, o Voice Global, o Voice Talks e o Spinnaker Summit. A Modev é uma empresa global com mais de 40 pessoas, entre designers de eventos, especialistas em marketing digital, produtores e criadores de comunidade. Ele escreve e contribui com veículos como NPR, CBS, NBC e Fox 5 DC, onde tem uma coluna regular como especialista em tecnologia, onde ele trata sobre o impacto da tecnologia na jornada do consumidor. A Modev tem sede em Arlington, na Virgínia, onde ele mora com a esposa, 2 filhos e o cachorro dele, o Maisie. Após a apresentação, esse nosso convidado estará ao vivo para um bate-papo. Então, sem mais delongas, Com vocês, Pete Erickson. Olá, eu sou o Pete Erickson, eu sou o CEO e fundador da Modev e estou muito feliz de ser um convidado hoje no IAB Next 2020. Eu gostaria de agradecer a equipe de Pensar em Mim e me convidar para falar com vocês hoje. Eu estou feliz de falar com vocês, pois acho que quanto mais nós partilharmos informações nesse momento é melhor, pois temos que ter muitas conversas neste momento, pois o mundo mudou tanto. Nós estamos inacreditavelmente 6 a 7 meses dentro desta crise e isto mudou todas as nossas vidas dramaticamente, mudou os mercados em que estamos, mudou os trabalhos que todos fazemos, mudou a perspectiva para todas as empresas. Algumas empresas estão indo bem melhor do que planejaram este ano, muitas empresas estão indo bem pior. Os pequenos negócios estão tendo muitas dificuldades, mas há uma luz no final do túnel, que há oportunidades ao nosso redor se olharmos nos locais certos. O fato é que todos nós temos que nos ajudar, nos ajustar e mudar e se comunicar durante esta crise. Então, novamente, eu estou muito feliz de falar com vocês hoje sobre a minha história, sobre a Modev e sobre a nossa jornada nos últimos 10 anos e certamente a nossa jornada nos últimos 6 ou 7 meses. E, novamente, para onde eu vejo as coisas indo. Então, eu vou partilhar a minha tela momentaneamente, fazer uma breve apresentação, então falaremos mais um pouco. Sobre mim. Novamente, eu sou o Pete Erickson. Originalmente, eu venho da costa oeste dos Estados Unidos, cresci na Califórnia e Seattle, Washington. Fui à universidade na Western Washington University. Em 2008, eu fui para o outro lado do país para casar com a minha esposa Sabrina e 10 anos depois nós temos 2 filhos. Eu comecei a organizar a Modev quando me mudei para Washington, D.C. Eu estava procurando uma comunidade de desenvolvedores para ir atrás do mercado de dispositivos, de aplicativos móveis, mas eu não encontrava onde essas pessoas estavam. Então, eu mesmo criei uma comunidade de encontros em torno do desenvolvimento móvel e dei o nome de Modev. E cresceu em popularidade. Uma coisa que eu posso dizer, nós nos demos muito bem no início, pois éramos muito consistentes com relação aos nossos encontros. Todos os meses nós tínhamos encontros onde tínhamos mais de 100 pessoas atendendo esses encontros. Nosso grupo cresceu para mais de 1.000 membros e as pessoas estavam me pedindo para fazer uma conferência de desenvolvedores. Então, em 2011, eu tomei essa iniciativa e fiz essa conferência. Eu, de fato, nem sabia exatamente o que estava fazendo no início, tive que fazer a maior parte do trabalho eu mesmo, construir o site, arrumar um lugar, arrumar comida, patrocinadores, palestrantes, então tudo desde o início. E foi uma conferência de 3 dias e eu aprendi muito nesses 3 dias. Sobre não apenas organizar os eventos, mas sobre a importância de reunir as pessoas. E eu cheguei em casa desse evento e nós conseguimos fazer algum dinheiro, ter algum lucro com esse evento, e eu disse à minha esposa, eu acho que é o que acho que nós vamos fazer em tempo integral agora. Vamos colocar tudo na Modev e vamos construir comunidades para viver. Isso foi 10 anos atrás. E tenho muito orgulho hoje de sermos uma organização global
que organizamos eventos ao redor do mundo, que trabalhamos com as maiores empresas do mundo e que nós alcançamos as mesmas coisas que estávamos tentando alcançar desde o início, e isso é reunir as pessoas. Então, a minha vocação, meu trabalho de vida é reunir as pessoas. Há uma foto minha com a minha família em 2020. Eu preferia ter partilhado uma sem as máscaras, mas achei que isso é bastante próprio do tempo em que estamos vivendo. A minha filha Shay tem 9 anos, o meu filho Julie tem 8 anos, e nessa semana estamos num final de semana numa folgazinha, não estou no estúdio normal, estou num local chamado Bethany Beach, em Delaware. As crianças estão aprendendo a surfar este final de semana, então estão se divertindo muito, e estamos tendo uma pequena folga antes do ano letivo começar, pelo menos o virtual. Então, há muitas conversas que podemos ter sobre nossas vidas nesse momento que está acontecendo, e meus sentimentos estão com todos vocês com filhos pequenos que estão tendo que lidar com todos esses desafios. Tem sido para todos nós trabalhar e manter nossos negócios. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, eu sou Pete Erickson, @PeteErickson, LinkedIn, está o endereço da minha página aqui. Por favor, podem se conectar, eu adoraria ter uma conversa com vocês sobre a vida e como estão lidando com esses tempos e como seguirmos em frente. Então, sobre a Modev. Nós começamos entendendo a importância de reunir as pessoas, e não era um business quando eu comecei isso. Isso foi algo que eu achei que era importante para a comunidade. E esta importância não desapareceu. O segredo em ser um construtor de comunidades é ser capaz de manter esta autenticidade, em reunir as pessoas, encontrar o financiamento e os locais para que isso aconteça sem que isso atrapalhe o propósito dessa conexão. Então, isso eu acho que é algo que eu aprendi com o tempo, e nem sempre foi fácil, e talvez tenha sido esse desafio que é o desafio do empreendedor, que eu de fato aprendi muito sobre, mas uma coisa que eu continuei a aprender da comunidade é a parte da construção desta comunidade. Agora as comunidades estão surgindo de várias coisas que nós fizemos, e tenho muitas histórias interessantes para partilhar sobre isso. Hoje eu tenho orgulho de sermos um líder global na área de nossos clientes, incluem Amazon, Google, Netflix, Adobe e muitos mais. Atualmente, a nossa lista de distribuição tem cerca de 115 mil pessoas. São pessoas que atenderam nossos eventos nos últimos 10 anos que nós mantivemos contato. E temos uma equipe de em torno de 45 pessoas baseada ao redor do mundo, que eles têm papéis diferentes com relação à construção de comunidades. Então, de tudo, desde design gráfico, a produção digital, marketing digital, tudo que está relacionado à construção de uma experiência ou comunidade. Nesse percurso, nós desenvolvemos o nosso porquê. E esse é algo que eu encorajo todos vocês a fazerem. O nosso porquê é que nós acreditamos que as conexões humanas são vitais na era da transformação digital. Então, quando nós chegamos nesse ponto e percebemos isso, foi em torno de 2016, nosso business mudou. E nosso negócio mudou, pois nosso propósito se tornou muito claro. Isso se tornou o ponto focal para tudo que nós fazemos. Então, operando nesta crença, isso permitiu os nossos parceiros e nossos membros de comunidade a se alinharem com esta ideia. Nós acreditamos que as conexões humanas são vitais na era da transformação digital. Então, isso agora conduz tudo que nós fazemos. E hoje, na realidade do coronavírus, é mais importante do que nunca, e eu falarei mais um pouco sobre isso. Siga Modev no Twitter, @GoModev, e nosso Twitter do Voice Summit, @Voice Summit aí. Esse é o mesmo endereço que temos para as outras redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Então, sigam-nos lá, por favor. Algumas coisas que eu gostaria de falar. Obviamente, partilhar a minha história. Eu vou discutir o mercado de voz.
e mais ou menos aonde as coisas estão indo e porque ainda é cedo neste mercado e há muitas oportunidades. E também falarei um pouco sobre a vida no coronavírus, como isso tem nos impactado enquanto construtores de comunidades e organizadores de evento, e onde eu vejo as coisas indo e talvez o timing para quando as coisas podem começar a retornar a algum senso de normalidade. E eu espero que os meus insights sejam úteis para vocês. Então, nós criamos uma história de sucesso em torno do desenvolvimento móvel, mas nós tínhamos uma grande conferência, tínhamos muitos pequenos eventos de desenvolvedores no espaço móvel ao longo dos anos, mas quando a Voice surgiu, estávamos ainda no início desse processo, estávamos começando a conversa com a Amazon Alexa em torno de 2015, para discutir como podemos criar comunidades em torno da Alexa. Então, nós criamos algumas comunidades nesse espaço, uma chamada Voice Hacks, que é tipo um hackathon de voice, desenvolvedores de voz, e fomos ao redor do país nos Estados Unidos, visitamos 10 cidades em um verão, treinei em torno de 2.000 pessoas em como criar o seu primeiro aplicativo para Alexa, seu Alexa Skill. Isso nos deu muitos dados como entrar nesse mercado, nos deu insights que outras pessoas talvez não tinham. E isso nos permitiu criar o Voice, que é a nossa principal conferência, a conferência maior que já organizamos. Esse ano estávamos esperando em torno de 10.000 pessoas em Washington, D.C., em outubro. E o que eu amo sobre esta comunidade é como ela é inclusiva, como inclusiva ela é. E a razão para isto é que o mercado de voz é um mercado humano. Nós, quando falamos sobre voz, as tecnologias de voz, estamos falando na realidade da voz humana. E sim, claro, há voz sintéticas saindo de assistentes inteligentes dos nossos telefones e carros, etc. Mas o centro dessa indústria gravita em torno da voz humana e a ideia essa é a ideia principal de ser a nossa fonte primária de comunicação. E também o que eu amo é que todos temos uma voz. E o que eu quis garantir nessa comunidade é que todos tenham uma voz. Ainda que possam ou não falar, ver ou se mover como nós, todos estão incluídos. No evento do ano passado, nós tivemos um desenvolvedor surdo fazendo o keynote final, e eu posso lhe dizer que foi fascinante ver alguém falar sobre como esta tecnologia não apenas mudou a vida dele em tornar as coisas mais acessíveis a ele, mas também foi parte, ele teve que aprender como ter uma voz no início sem ter essa voz, e como esta tecnologia ajudou a amplificar isso. Ou também não havia um olho sem lágrima no final da sua apresentação na plateia. Então, eu me apaixonei por esta comunidade e vê-la crescer em torno dessa tecnologia de crescimento rápido. A tecnologia de voz não é muito nova, ela já está aí há décadas, mas está num ponto de aceleração. Segue mais ou menos o padrão do mercado de smartphone, mas também parece um pouco como a rede social. Não é exatamente igual. Os aplicativos de voz não são a mesma coisa que aplicativos móveis, não são monetizados iguais. Então, o tamanho do mercado é diferente e o valor na voz está em torno de outras áreas diferentes, e eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas isto é algumas fotos da conferência do ano passado e do ano anterior, uma pequena colagem de algumas imagens. Fizemos tudo desde os keynotes, as grandes festas, mas também muitos workshops práticos ensinando instruções reais, como abordar design de conversação, como construir skills da Alexa, ou Google Actions, ou Big Capsules do Samsung, ou construir em outras plataformas, como a Cortana da Microsoft, ou utilizando ferramentas da Adobe. Então, instruções práticas foi uma parte muito importante, e é uma parte muito importante do que fazemos. Isso retorna ao início do que fazíamos no início. Todas as nossas reuniões lá no início eram sobre questões práticas, sobre instruções. Então,
isso entrou nas nossas conferências, então elas não são apenas sobre pessoas no palco falando, nós vamos também nos detalhes práticos, então há muito aprendizado ocorrendo. E eu mencionei a inclusão, é muito importante construir uma comunidade de pertencimento. Se você quer ser parte da comunidade Voice, você já é parte. E todos precisam ter acesso a estes tipos de evento. Então, oferecemos bolsas ilimitadas para qualquer pessoa com necessidade para que eles possam acessar a conferência. Isso também me fez muito feliz. Bem-vindo à Voice. Do palco principal, as nossas sessões separadas, ao hall de exposições, teve mais de 500 empresas falando nessa conferência, tem se tornado o local onde a comunidade de voz está se reunindo. Há muitas possibilidades que a fala nos dá. É a primeira vez na minha vida que os meus filhos estão tão empolgados e atualizados com a tecnologia quanto os meus pais. Isso reduziria o seu balanço para torno de $15 mil. Essa é a experiência que você quer ter quando você introduz conversação. Os vendas 2,1%. Quando você utiliza a voz, empatia e cria isso numa experiência que irá funcionar no contexto de saúde, de pessoas que estão desenvolvendo aplicativos de gaming, por exemplo. Então aprendemos com isso. Então a polinização entre setores da empresa é muito útil para nós. Voltar um ano depois e ver como esta conferência cresceu, quanto mais mulheres estou vendo neste espaço, tem sido muito impactante para mim, muito valioso para a Boom quanto empresa, ver tantas pessoas fantásticas reunidas e podendo ser parceiras, compreender melhor o que eles precisam fazer e como participar desse novo mundo de voz primeiro e IA. O mundo está mudando muito rápido. Realidade virtual, isso será grande. Esta é a reunião inaugural do Prêmio Summit, do Prêmio Voice. Essa comunidade está inovando num ritmo que nenhuma indústria viu antes. Eu gostaria que todos nós dessemos uma salva de aplausos para as pessoas nessa sala que estão mudando o mundo. O que eu amo mais sobre isso é ver todas as conexões, é ver os sorrisos, os tweets, as pessoas se divertindo juntas. A minha definição de voz é a habilidade de empoderar os outros. É hora de levar isso a um novo nível, onde eu e você podemos ter um impacto ainda maior. Para as 5.000 pessoas que vieram de mais de 26 países diferentes, 5 continentes, cada estado deste país, de mim para vocês, muito obrigado. Então, esse foi o highlight do nosso evento de 2019 e estava criando o palco para o evento deste ano e capturou a essência do que estávamos, de fato, tentando construir, mas o fato real é que aquele evento que vocês viram não existe mais. E será pelo menos alguns anos antes de nós sermos capazes de construir esses tipos de eventos novamente. Então, certamente, não em 2021, 2022 será difícil, então falaremos um pouco sobre isso. Mas a realidade é que 6 ou 7 meses atrás o coronavírus mudou todos os nossos planos. E enquanto organizador de evento, nós deveríamos ir para vários outros eventos, Mobile World Congress, South by Southwest, Can Digital, e construir nossa audiência ao longo do ano para culminar no nosso evento de outubro para o Voice Summit. Mas as coisas mudaram, e muito. E os eventos ao vivo mudaram. Certamente, pelo futuro próximo, eu acho que eles, de fato, não retornarão na mesma capacidade por alguns anos. E há várias razões para isso que podemos falar. Mas nós tivemos que ser muito rápidos para ajustar a esta nova realidade. E, felizmente, para nós, tínhamos parceiros junto conosco que também tiveram que se ajustar a esta realidade. Em março, quando tivemos que
cancelar todos os nossos planos quando o Mobile World Congress não aconteceu, quando a South by Southwest foi cancelada e parecia já que o resto do ano também aconteceria o mesmo. Tivemos que ser rápidos e ver se não vamos ao redor do mundo e ter uma interface, engajar com a nossa comunidade, construir essa comunidade, o que podemos fazer então? Nós sabíamos que tínhamos que desenvolver conteúdo interessante, também sabíamos que não queríamos apenas fazer apresentações no Zoom ou webinários. Nós sentíamos que tínhamos que contar a história da nossa indústria e a forma que podíamos fazer isso é na forma de um talk show. Então, desenvolvemos o Voice Talks. Voice Talks é um talk show mensal. Tem cerca de 60 a 75 minutos de duração. Inclui uma apresentadora chamada Sophie Altuna, que está em Nova York. E cada mês nós recebemos pessoas de vários setores da indústria. Temos várias matérias diferentes. Tudo isso é feito por uma equipe de produção que também tivemos que contratar no início, quando ouvimos que nossos eventos não iam mais acontecer, nossos eventos ao vivo, então tivemos que criar uma equipe de produção, produtores de criação, editores de vídeo, marqueteiros digitais, enfim, uma equipe que pudesse construir um talk show. Tivemos a ideia em 3 de março, tivemos nosso primeiro episódio em 26 de abril. Então, mais ou menos 6 a 7 semanas depois, fizemos esse show, montamos tudo e, felizmente para nós, nossos parceiros na Google Assistant estavam lá para nos patrocinar e foi um ponto de luz para todos nós, porque não apenas criamos um show, eu acho que isso é fantástico, mas também começamos a criar uma comunidade global. Nós tivemos 60 mil inscritos a esse programa apenas nos primeiros 5 episódios, pessoas de mais de 110 países diferentes e estavam aprendendo sobre o espaço de voz. Então, o espaço Voice. Então, pegamos aquele tour que nós iríamos fazer, começava em CES, na Las Vegas, ia para Barcelona, e depois Can Digital, South by Southwest, Web Summit em Lisboa, e fomos capazes de alcançar todos esses lugares e mais, e construir uma plateia, uma comunidade, partilhar informações e aprendizados. Nosso 5º episódio foi em 27 de agosto e estamos muito felizes com o resultado. Vamos continuar o Voice Talks não apenas até o final deste ano, mas até o final de 2021. E também vamos anunciar o Voice Talks Índia, então vamos para um novo mercado com um show específico para este país. E estamos também olhando para outros mercados também. O Brasil está alto na nossa lista para fazermos um Voice Talks com uma versão brasileira especial para o Brasil. Então, isso tem sido um ponto de luz para nós e acho que é uma pequena janela mostrando como podemos fazer conteúdo no momento. Estamos olhando outras ideias de conteúdo, claro, e claro, estamos organizando também eventos virtuais. Eu não estou concluindo que eventos virtuais não são importantes, eles são muito importantes. Temos o Voice Summit chegando em outubro, que é virtual, e a BNX nesse momento é virtual, e é muito importante. Mas eu acho que é igualmente importante, é uma forma consistente de engajar a comunidade, ao invés de tentar reunir todo mundo por alguns dias com muito conteúdo condensado. Eu acho que esse modelo não se traduz muito bem para o mundo virtual. Uma coisa, nós somos todos muito ocupados e é muito difícil nos sair das nossas atividades diárias, do dia a dia. Mas se as coisas podem ser diluídas, como são aqui no IAB Next, eu acho que é uma forma que podemos fazer. Então, vamos ver um highlight do Voice Talks até o momento, para que vocês tenham uma noção do que se trata. Olá a todos, bem-vindo de volta ao Voice Talks. Hoje vamos discutir como a tecnologia de voz está mudando o gaming e educação e como os dois estão interconectando mais do que achamos. Eu acho que voz é uma forma melhor de fazer muitas coisas. Quase todos os usuários de vozes sabem que eles podem jogar jogos com seus sistemas, com seus smartphones, mas o que eles não sabem é quais jogos tentar. Estamos aqui desenvolvendo um puzzle game
que pode ser resolvido através de voz ao invés de digitação. Action Builder processa o input do usuário através de Intent Match. Tipos são dados particulares nesse input de usuário. Utilizando a tecnologia de voz do Google, eu recriei o Classic Adventure Planet of Death para fazer esse jogo tradicional ser acessível a um número enorme de pessoas que não eram capazes de jogar antes. Eu sou uma entusiasta de voz que ama criar Google Actions através de Google Assistant. No próximo episódio, vamos descobrir uma das minhas coisas favoritas de trabalhar com voz. É os esforços da comunidade para garantir que a voz é inclusiva para todos. Então, nós adoraríamos ouvir qual é uma forma que você pode tornar a voz inclusiva e acessível para todos. Muito obrigado a todos por assistir e nos vemos em julho. Eu espero que vocês tenham gostado desse highlight do Voice Talks. Estamos muito orgulhosos desse trabalho. A Sofia é uma grande apresentadora e eu não posso agradecer o suficiente à nossa equipe de produção que faz isso acontecer. Todo mês eles estão num cronograma muito apertado e todos as apresentações têm que ser gravadas virtualmente, porque as pessoas ainda não podem se locomover. Algumas pessoas estão sendo capazes de irem a alguns estúdios, mas em sua maioria tudo tem que ser capturado remotamente e produzido remotamente. E é fascinante ver o trabalho que eles têm feito. Então, deixe eu utilizar um pouco desse tempo para falar um pouco sobre a indústria da tecnologia de voz e o mercado. Eu vou mostrar alguns dados aqui do voicebot.ai. Esses são alguns slides que Brett compartilhou com a gente no nosso evento Voice Globally em junho que organizamos. Então, o ponto que eu gostaria de passar para vocês é que é muito cedo ainda nesse mercado. O mercado de assistente inteligente está aí já há alguns anos. E a voz agora está se movendo para outros mercados, outras empresas, saúde, educação e certamente nos nossos carros. Falaremos um pouco sobre as mudanças nesse ponto específico, mas se você olhar o crescimento desse mercado é muito fascinante, é muito impressionante. 205 milhões de assistentes inteligentes em 2019, mas se você ver a população global, isso ainda mostra que há muita margem para crescimento. Eu lembro quando começamos a Moldev, houve uma apresentação em uma das nossas primeiras conferências sobre aplicativos móveis, e a pessoa estava falando sobre quão grande era aquele mercado e quantos aplicativos móveis haviam. Esse desenvolvedor disse, olha, ainda está muito cedo nesse mercado, apenas, acho que ele mencionou 700 mil aplicativos móveis naquela época globalmente, em torno de 2012, 2013, ele estava certo, ainda era muito cedo naquele mercado. Embora para alguns de nós naquele mercado já parecia que já estava ficando saturado. Então, o mercado de assistentes inteligentes está muito aberto, é por isso que as grandes empresas estão investindo muito nesse mercado. Então, há 3 grandes áreas onde os assistentes de voz estão sendo utilizados, nos smartphones. Muitas das pessoas estão utilizando os smartphones para mandar mensagens de texto através de voz, e a pesquisa, acho que a pesquisa é uma das maiores, nós vamos ver um pouco de dados sobre isso, mas nos nossos carros também, se você olhar os usuários ativos mensais totais, 629 milhões de pessoas, isso é nos Estados Unidos, e a nossa população é 360 milhões de pessoas. Então, uma penetração muito grande dos Estados Unidos nos nossos telefones, nos nossos carros, e vocês podem ver o número de assistentes inteligentes que estão nos Estados Unidos. O que é interessante, os assistentes inteligentes que estão sendo utilizados quase mais do que os telefones, os smartphones, se você considerar que apenas há 87 milhões no total desses dispositivos e 43 milhões estão sendo utilizados numa base diária. Então, isso mostra porque muitas marcas estão tentando alcançar esses consumidores. Então, esse slide demonstra, eu gosto desse slide, pois mostra que a distribuição de assistente de voz é impressionante.
de um ponto de vista do alcance desses dispositivos. E novamente, se eu estiver em publicidade ou marketing, esse tipo de dados são importantes para mim, que eu posso fazer algo com eles. Se você olhar a Alexa, por exemplo, não tem a distribuição que outros têm, mas é um pouco como o cenário do iPhone, quando o iPhone não era o smartphone mais popular, não era o mais distribuído, mas tinha o maior valor agregado de um ponto de vista de aplicativos e marketing. E eu diria que a Amazon Alexa é similar. Nós temos o Google Assistant sendo muito competitivo em termos de assistentes caseiros, mas isso é importante, pois as pessoas estão adotando a voz, estão começando a fazer com que a voz faça muitas outras coisas diferentes. Esse slide mostra que ainda é muito cedo, e esse é o ponto que eu gostaria de passar, ainda é cedo nesse mercado. Então, os inovadores pioneiros, os relógios inteligentes ainda não têm uma grande distribuição, os smartwatches é uma grande parte, um grande investimento pela Apple, mas ainda não tem uma grande penetração. Os smart speakers, os assistentes inteligentes ainda estão entrando nessa maioria inicial, mostrou mais ou menos 44 milhões de, 67 milhões de casas nos Estados Unidos tendo um assistente inteligente, a utilização de voz nos carros também já está bem alto, mas certamente muitas pessoas estão utilizando a voz nos seus smartphones. E a pesquisa por voz é a função principal que elas estão utilizando nos telefones. Então, isso é muito importante enquanto um marqueteiro. Se as pessoas estão buscando nos seus telefones com a sua voz por produtos, então eu quero que a minha marca, que esse meu produto seja buscável, pesquisável, eu quero que ele apareça nessas pesquisas. Então, isso é muito crítico para qualquer um nesse espaço, nessa área. Então, eu vou parar de partilhar aqui e ter uma oportunidade para conversar um pouco. Deixa eu falar e direto à questão do coronavírus e o que eu estou pensando enquanto um empresário, enquanto um construtor de comunidade. Nós percebemos em torno de março que provavelmente não teríamos nenhum evento este ano. Então, eu acho que em junho eu percebi que provavelmente não teriam eventos também em 2021. Então, isso é para mim. Não significa que não haverá evento algum. Você pode, talvez, começar a organizar eventos menores, que eu acho que é mais ou menos onde o mercado gravitará em torno desses eventos menores, mais controlados. Isso depende muito de uma vacina, contudo, os dados referentes a uma vacina provavelmente estará disponível no início de 2021. Talvez haja algum anúncio ao final deste ano com relação a isso, mas o que acontecerá primeiro é que a parte mais crítica da sociedade receberá primeiro essa vacina, então trabalhadores do front, os idosos, as pessoas com condições pré-existentes, então pessoas saudáveis como eu, minha esposa e meus filhos, provavelmente estaremos ao final da fila para receber esta vacina. Neste meio tempo, enquanto essa vacina está sendo distribuída em 2021, nós ainda assim precisaremos fazer o distanciamento social e a utilização de máscaras se não quisermos pegar ou espalhar o vírus. O vírus não vai mudar ainda, vai estar se espalhando. Então, o distanciamento social e a utilização de máscaras ainda será uma parte das nossas vidas em 2021. Isso significa que fazer eventos em grande escala não será possível. Então, nós temos um outro desafio que é, se nós formos organizar um evento de grande escala, precisamos ter 12 meses de antecedência, pelo menos, 12 a 18 meses para que seja planejado um evento para milhares de pessoas. Então, eu, como organizador, tenho um problema com isso, pois isso não pode começar a contar até nós passarmos
até estarmos bem dentro, a vacina está bastante disseminada, onde teremos a imunidade de rebanho, onde poderemos reunir as pessoas novamente sem máscaras e distanciamento social. Enquanto estiver necessidade para o uso de máscaras e distanciamento, será muito difícil organizar um grande evento. Também vai ser difícil conseguir seguros para responsabilidade, uma série de outras coisas enquanto organizador. Enquanto eu quero fazer, não estou dizendo que eu não quero fazê-los. A realidade é que para nós, provavelmente, não poderemos organizar aquele Voice Summit que você viu no vídeo de highlight, pelo menos até 2023. Isso é o que talvez você chame da notícia ruim, mas a boa notícia, bem, se nós sabemos que estamos agora enfrentando com relação ao mercado, as condições do mercado e o tempo, então poderemos começar a fazer planos e solidificar em torno de uma certeza. Então, o mais importante para nós fazer enquanto construtores de comunidade é construir uma certezas em nossas vidas. Então, percebendo a verdadeira realidade da situação com relação ao coronavírus, e quando nós poderemos reunir novamente pessoalmente, poderemos então focar nossa equipe de produção e a nossa produção em conteúdo, e poderemos também focar como poderemos reunir as pessoas em torno desse conteúdo e quando fazer isso. Então vamos focar no conteúdo, na comunidade e continuar a fazer coisas que nós entendemos ser muito importantes. Que papel a voz tem em tudo isso? Bem, nós certamente estamos nessa época onde a tecnologia de voz tem estado sob grande demanda na maioria das áreas. Algumas áreas, eu diria que publicitários e marqueteiros foram impactados muito pelo coronavírus, mudou o papel de muitas campanhas. E muitos produtos também foram impactados. Contudo, se vocês olharem alguns mercados dentro da voz, certamente interfaces sem toque são muito importantes agora na época do coronavírus. Então, qualquer lugar onde a voz pode ser utilizada como interface ao invés de toque, isso certamente será preferível, algo que crescerá. Dispositivos de voz dentro de hospitais têm sido muito importante. Pacientes agora são capazes de interagir com dispositivos de voz, nem sempre, mas tem sido uma grande parte de ajudar com isolamento. Isolamento em si é muito importante. Meu pai tem 87 anos, ele mora numa casa de acolhimento e os dispositivos de voz dentro dessas instalações têm um papel cada vez mais importante nesse momento. Certamente a voz nos carros está crescendo rapidamente e a grande mudança nesse aspecto é para onde a voz está se movendo. Pois agora, no início, os assistentes de voz no carro é como no início dos primeiros aplicativos móveis, dos primeiros smartphones, faziam apenas algumas coisas. Mas agora, as empresas estão aprendendo como criar assistentes de fato pessoais para nós. Então, no carro, eles vão se mover para serem capazes de, não apenas serem capazes de controlar os diferentes entretenimento, talvez algumas funções do carro, para-brisas, e com ar-condicionado, para serem de fato assistentes no carro enquanto estamos dirigindo. Então, serem capazes de, por exemplo, pedir coisas para nós, comida, nos dá informações críticas que estamos precisando de uma forma interativa. Então, assistentes de voz se tornarão mais profundos, por assim dizer, em nossas vidas, seja em nossas casas, nossos carros ou no trabalho. O mercado, em longo prazo, o mercado de voz irá mais para um mercado maior chamado Ambient Computing, ou computação ambiente, onde nós iremos de nossas casas para o nosso trabalho, para a nossa área de lazer, e nós temos acesso a todas as nossas informações e dados, independente da interface, e muito disso será utilizando as nossas vozes. Então, eventualmente, os aplicativos móveis ainda são importantes, mas quando fazemos software agora, nós falamos agora de um aplicativo móvel como algo separado que nós faremos, agora é parte da arquitetura geral, e a voz e a interface por voz se tornará também parte da arquitetura geral.
Mas eu acho que em longo prazo, vocês começaram a ouvir sobre ambient computing, computação ambiente. Algumas pessoas falam de spatial computing, computação espacial, mas acho que ambient já descreve de forma bastante abrangente como teremos uma interface imperceptível, independente de onde estivermos. Assistentes de voz customizados também estão em crescimento, então vocês verão nos Estados Unidos o Capital One Bank tem um assistente chamado Eno, que tem uma série de propósitos no seu empreendimento. O Bank of America criou a Erica. O US Bank acabou de lançar um assistente de voz também que tem uma interface com seu aplicativo móvel. O Exército Americano também lançou um assistente de voz. Então, assistentes de voz customizados também serão parte desse mercado e vocês verão um crescimento nessa área. Então, o que tudo mais ou menos se resume é que a voz como interface de como interagimos com nossos dispositivos no dia a dia chegou para ficar. Nós não vamos, isso não vai voltar, é um mercado que chegou para ficar. E os valores, as zonas de valores em torno da voz ainda são as capacidades inseridas de voz dos grandes players como Amazon, Alexa e Google Assistant estão lutando para conseguir que os seus dispositivos sejam inseridos de eletrodomésticos e outros eletrônicos. Então, quando você for a uma loja e vai dizer Alexa inserido ou Google Assistant habilitado, então esse é um grande mercado, fiquem de olho para isso. E, claro, também o mercado vertical que eu mencionei, saúde, educação e o gaming. Gaming é um grande mercado para a voz. E as áreas para se tornar especialistas, quando os aplicativos móveis primeiro chegaram no mercado, todo mundo estava procurando por um especialista em experiência do usuário, porque você pegava uma tela grande e reduzia para uma tela pequena, e a experiência do usuário e ter um especialista treinado na criar essa experiência, poderia criar essa experiência boa, e você podia dizer quando o aplicativo móvel foi criado sem consultar um especialista em experiência do usuário. O especialista de experiência do usuário são os designers de conversação. Então, o design de conversação como especialidade, se você lhes encoraja, se vocês estão procurando o mercado para entrar, o design de conversação é um grande mercado, é muito importante, uma área muito importante de especialidade neste mercado e descreve como será essa interface, como será a experiência entre o assistente virtual e o ser humano. E, novamente, você pode sempre dizer quando uma habilidade ou uma Google Action, um skill da Alexa foi criada sem um bom especialista de design em conversação, pois nós não falamos da mesma forma que digitamos e essa interface requer uma especialidade muito boa para acertar. Então, enquanto construtores de comunidade, nós focamos muito em design de conversação, o que é realmente onde a experiência do usuário de voz se resume. E há também todas as outras ferramentas que estão em torno desse mercado, que também estão em crescimento, empresas que possam fornecer experiência para o usuário de voz, o teste de voz, capacidades para suportar o crescimento do mercado. Há muitas entradas neste mercado e estão crescendo rapidamente. O chat também é mais ou menos parte, é de fato parte disso, é um veículo para o que eu chamo de voz. É chat onde a voz está acontecendo com a digitação, mas quando falamos de computação ambiente, isso pode ir para frente e para trás entre voz de fato. Então, os chatbots viram um grande crescimento anos atrás, mas está mais ou menos englobado no mesmo mercado de interfaces. Então, esses são alguns dos meus pensamentos. A perspectiva para o mercado de voz é muito promissor. É hora para as marcas abraçarem a voz. E se você retornar aqueles slides e mostrar o número de pessoas que estão utilizando esses dispositivos de voz, estão buscando informações sobre marcas também. Então, as marcas e anunciantes têm oportunidade de criar anúncios interativos, opções de anúncios interativos, onde as pessoas podem fazer perguntas e engajar numa conversação. Então, o futuro é promissor no mercado de voz, mas a realidade é que estamos no meio da crise do coronavírus. Teremos que achar formas novas e criativas de nos conectarmos, mas eu acho que a coisa importante volta sempre à questão de temos que nos manter conectados, tendo as conversas, e isso é o que eu amo
E essa é a minha paixão, o nosso porquê no Moldavia. Nós acreditamos que a conexão humana é vital na era de transformação digital e certamente estamos nos transformando enquanto sociedade nesse momento. Então, muito obrigado por seu tempo hoje. Estou aqui para responder as perguntas que vocês possam ter. Por favor, eu gostaria de recebê-las, o que você tem em mente, que tipo de coisa vocês estão pensando agora. Me fale e vamos conversar. Demais, né, gente? Com certeza o futuro é promissor. Quero agradecer aí ao Pete. E agora, para extrair um pouquinho mais desse conhecimento todo que ele veio tão generosamente trazer para a gente, eu vou chamar 2 feras do mercado para bater um papo ao vivo com ele. Ela é locutora do canal GNT, curadora e criadora do festival Pixel Voice, membro fundadora e diretora da Associação XRBR, coach de locução do Edge Studio em Nova York, membro do Clube da Voz, palestrante em festivais como o SXSW, VO Atlanta, Rio 2C, Path, Hacktown e Pixel Show. Apresenta eventos como Pixel Show, Hyper Brasil Festival, Futuro da Cultura e convenções da Sky e do Itaú. Narrou em português a experiência em realidade virtual A Linha, que está entre os finalistas do Primetime Emmy Awards na categoria Outstanding Innovation in Interactive Media. E ele é co-criador, junto com ela, do Pixel Voice, o maior evento de voice-over do Brasil, que acontece todo ano em São Paulo, durante o Festival Internacional de Criatividade Pixel Show. Ele é um artista da voz, produtor e autor da série Producing Professional Voiceovers, da revista Sound on Sound. Ele também é palestrante sobre o mercado global de voiceover no South by Southwest, no VO Atlanta, ambos nos Estados Unidos, no The Voiceover Network da Inglaterra e no Rio 2C, Hacktown e Pixel Show no Brasil. Eles vão aparecer juntos aqui pra gente porque eles são um casal. Então, com vocês, Simone Clias e Jason Birmingham. Thank you very much. Então, com vocês, por favor. Ai, a gente de você. Obrigada. Well, we'll switch to English to start off by thanking Pete for being here with us today. Pete, what an honor. You know, the pandemic, one of the bright parts of it is Uma das coisas boas disso é que nos deu a oportunidade de ter esse contato um a um com pessoas ao redor do mundo. Um dos nossos sonhos esse ano era ir aos seus eventos e ser parte dos eventos e vê-los, mas tê-lo aqui partilhando o seu conhecimento com todos nós é um grande prazer, então muito obrigado. Nós deveríamos nos encontrar no South by South. Muito obrigado por me ter aqui, é um grande prazer estar aqui, é uma grande honra. Eu gostaria muito que eu estivesse lá em pessoa também, mas haverá um momento onde nós nos reuniremos novamente, mas nesse meio tempo vamos conectar dessa forma. Então, muito obrigado. Muito obrigado e parabéns à sua fantástica apresentação, muito inspiradora. Então, vamos ver as perguntas. Está preparado? Durante a pandemia, as pessoas estão passando mais tempo em casa e utilizando assistentes inteligentes, consoles de jogos, smartphones, smart TVs, etc. Especialmente agora, as marcas precisam prestar atenção a essa plataforma, que é um canal para estar mais próximo dos seus clientes onde eles estiverem. Então, quais são as estratégias que as empresas podem implantar para ter vantagem desse mercado agora? Bem, eu ouvi um termo semana passada, alguém disse que o COVID está tornando o futuro acontecer mais rápido. Eu acho que com relação à atividade de voz e engajamento da voz, isso realmente é verdade. O que está acontecendo com a voz é muito similar ao que aconteceu com os aplicativos móveis, onde uma empresa primeiro fez o seu primeiro aplicativo móvel 10 anos atrás e não parecia muito. Isso está acontecendo no momento para as marcas, mas é importante que eles comecem a alcançar seus consumidores. A melhor forma de fazer isso é através das plataformas que já existem, então seja Amazon Alexa, o Google Assistant, ou Samsung Bixby. Independente da plataforma, é muito importante que as marcas
se mostrem onde as pessoas estão, e agora as pessoas estão em casa, estão procurando informações e estão tendo expectativas que essa marca terá uma presença num assistente de voz. Essa é a forma mais fácil para uma marca começar a engajar com esse mercado. E ainda que seja apenas informações de produto, que seja, mas também pode ser mais profundo, como um engajamento de verdade, serviços ao consumidor, resolver necessidades do consumidor. Então, eu acredito que para as marcas o Covid, de fato, acelerou. Não é algo que era apenas legal de ter, e não era algo que eles podiam fazer no seu tempo e depois alcançar a indústria. É muito importante que as marcas agora entrem nessas plataformas e comecem a encontrar os seus clientes onde eles estão, e na sua maioria estão em casa. Mas os carros também é um local importante para começarem a aparecer para os seus consumidores. Peito, um dos paralelos que nós percebemos na indústria de voice-over e o mercado de voz para dispositivos inteligentes é que muitas pessoas acham que para se tornar um artista de voz precisa ter uma voz boa, mas não é realmente sobre a voz apenas, é um pouco, claro, mas a coisa mais importante é a conexão, é a comunicação, é fazer quando você está dizendo, você quer que os seus clientes escutem. Então, o que nós vemos no mercado com os dispositivos, as pessoas imediatamente querem uma voz muito natural, querem colocar pequenas interjeições, querem que pareça uma pessoa real, mas isso também pode gerar frustrações se a tecnologia ainda não está a par com isso. Que conselho você daria a empresas que estão procurando implantar voz nas suas comunicações com os consumidores, utilizando uma voz que é muito natural ou uma voz que fará o serviço bem? Eu acho que há um termo chamado designer de conversação, que é uma grande parte desta indústria. Você está certo, ser um artista de voice-over, entrando nesse espaço, me leva até um certo ponto. É importante ter a estabilidade de ter a voz com um certo som para a ocasião correta. Contudo, o design de conversação é muito importante. Qual é a resposta para uma intenção que a pessoa tem, qual é a resposta correta. Então, independente se você está implantando uma voz natural ou sintética, isso é imaterial, há que haver a resposta correta para a intenção correta. Então, essa é uma grande área de estudo no momento. Eu encorajaria qualquer pessoa que está entrando nesse espaço olhar ao design de conversação e compreender o design de conversação primeiramente, pois a forma que nós interagimos e falamos é muito diferente da forma que digitamos ou que lemos. De modo que é mais ou menos, se alguém faz uma palestra, está lendo a palestra, você pode dizer, não é natural. Então, eu acredito que essa é o mais importante inicialmente. Se for uma voz sintética ou natural, não vai soar bem se não for a resposta correta no momento certo. E essa é a arte. Isso é uma arte do design de conversação, que é uma parte fundamental disto. Ao lado da tecnologia desafiadora, você tem algoritmos que são disparados de acordo com intenção. O termo intenção, quando eu faço uma pergunta ao meu assistente, eu dou um comando, isso que é uma intenção nesse sentido. Então, se tornar um grande designer de conversação, isso é verdade para artistas de voice-over, também compreender as nuances. E sobre a frustração, como o Jason perguntou, pois às vezes o assistente de voz são tão naturais que as pessoas esperam mais do que aquilo. Eu acho que você traz um ponto interessantíssimo. Acho que isso é parte da evolução da tecnologia. Mesmo se você retornar ao início dos primeiros dispositivos Amazon Alexa, e onde eles estão hoje, eles evoluíram muito. Isso continuará a acontecer, a tecnologia continuará a melhorar com o tempo. Será frustrante, pois chegará momentos onde o assistente não será capaz de lhe ajudar e você vai ficar preso em algum ponto, e é frustrante, obviamente, quando você está falando com um dispositivo e o dispositivo não consegue responder à altura, seja uma voz sintética ou o ator voice-over. Então, o professor de Stanford escreveu este
livro maravilhoso e fantástico, ele disse que quando as pessoas ouvem voz, elas automaticamente, inconscientemente, elas designam uma personalidade. Quando ouvimos vozes, nós percebemos a idade, sexo, grau de educação, de onde a pessoa vem. Então, como uma marca decide qual persona utilizar para o seu dispositivo, para a sua voz? Se eles não criarem essa persona, os usuários o farão. Bem, esse é um tópico muito importante e eu creio que há muito viés nessa indústria, que a maioria dos assistentes são mulheres. Isso, para mim, não é correto. Eu creio que nós deveríamos ter muito cuidado, mesmo possibilitar os indivíduos escolher que tipos de interações eles querem ter com homens ou mulheres. Eu acho que o Capital One Bank fez um trabalho muito bom. Ele tem um assistente chamado Eno, que não tem um gênero, então é uma interface sem gênero e perpassa o chat e voz. E eu acho que fizeram um trabalho muito bom. Eu acho que permitir a flexibilidade às pessoas para decidirem que tipo de interações eles querem ter, eu acredito que isso será a próxima evolução. Será muito mais customização com relação a assistentes que nós temos serem capazes de designar um nome, uma palavra para despertar um gênero ou sem gênero. Acredito que essa flexibilidade será muito importante para o mercado. Grande ponto. Eu posso falar sobre isso por várias horas, mas nós não temos tempo. Eu gostaria de dizer apenas que no Brasil tivemos recentemente lançamos recentemente o projeto Hey, olá, atualize minha voz, que está relacionado. Eu ficaria vermelha se eu pudesse, I Blush to Fight Good, do projeto da Unesco, falando e pensando sobre os problemas relacionados com vozes femininas. Então, é muito importante para as marcas refletirem sobre isso e porque a maioria dos assistentes de voz são mulheres. O que é uma coisa boa, pois as mulheres, as vozes femininas passam a ideia de cuidado e relacionam-se à mãe, sabemos tudo isso e ao mesmo tempo é o assistente que já está na sua mão 24 horas. Então as marcas devem refletir sobre isso. Absolutamente. Eu tuitei, as pessoas querem me seguir no Twitter, @PeteErickson, mas eu tuitei algo similar sobre isso hoje, essa manhã, e a Katie McMahon me disse que ela mudou o nome do seu assistente para computador, para que as crianças saibam que é um software com o qual estão falando. Eu acho que essa é uma ideia muito boa. Nós ainda não fizemos isso, acho que implantaremos isso. Meus filhos têm 9 e 8, então eu tenho um filho e uma filha, de modo que eu acredito que esse tipo de conversa é muito importante e há muitas boas ideias por aí. Então, eu creio que eu diria isso, que a indústria de tecnologia de voz tem sido talvez uma das mais inclusivas e receptivas que eu já fui parte no espaço de tecnologia. Então, eu creio que é um bom começo, porém, obviamente, há muitas coisas ainda a fazer. E é importante para nós que nós cultivemos a cultura de inclusividade e de receptividade e de pertencimento. Então, certamente é parte de nossa missão e certamente é algo que nós ainda não chegamos lá enquanto indústria e é importante para todos nós sermos parte dessa solução. Estou muito feliz de ouvir de seus esforços nesse sentido no Brasil. Com relação à ideia de inclusividade, primeiro, o IAB fez um grande trabalho incluindo a linguagem de sinais nessa transmissão e as interfaces de voz é algo que estão trabalhando muito com afinco para ajudar os desabilitados, as pessoas com necessidades especiais. E como você acha que no futuro isso pode ajudar a tecnologia pode ajudar a ser mais inclusiva? Tem um papel muito importante nos nossos últimos eventos.
tivemos um desenvolvedor surdo, outro cego e outro com paralisia, um designer com paralisia falando, sendo um keynote em nossa conferência. E o propósito foi certificar que, enquanto indústria, nós, de fato, construímos para a acessibilidade. Primeiro, em primeiro lugar, precisa ser parte do design original dos produtos que estamos criando. E o Thomas Chappell, que é um desenvolvedor surdo, fez o keynote de encerramento. E seu ponto é: se você projetar um produto para mim, você projeta um produto para todos e que de fato melhorará a sua brand e sua lucratividade. Eu acho que esta mensagem é muito importante, muito verdadeira. A coisa interessante acerca da tecnologia de voz é que nos força a ter uma interação inclusiva e acessível. Também estamos trabalhando com paraplégicos e quadraplégicos para compreender mais como a assistência de voz melhoraram suas vidas dramaticamente, pois agora eles podem pedir serviços e fazer coisas com a capacidade de ativação dentro de sua casa de forma mais fácil ainda. Então, como interface, a voz já está por aí há muito tempo, mas apenas agora está de fato vendo saltos evolutivos na nossa sociedade, que de fato pode utilizá-los. Então há muita promessa e creio que a voz primeiro, voice first, é acessível, é inclusiva e me dá muita esperança e felicidade de ver o impacto que está tendo. É muito lindo ouvir você falando sobre isso de forma muito apaixonada. Você tem um episódio do Voice Talks sobre este assunto que é muito interessante. Sim, então eu encorajaria as pessoas a assistirem o episódio 4, que é sobre a acessibilidade. O Garrison Red é um paralímpico, atleta paralímpico, e ele tem o Garrison Red Project, que há muitas iniciativas nesse sentido. Então, eu estou feliz de ser parte desta indústria que toma isso muito a sério, de uma indústria que é parte da solução. E, novamente, nós ainda não estamos lá exatamente, mas ao menos nós estamos fazendo bom progresso, definitivamente. A Amazon recentemente criou um prêmio para os desenvolvedores que criarem skills, habilidades para Alexa, para pessoas com necessidades. Então, os grandes players estão investindo. Sim, acredito que a maioria das empresas agora, eles veem a acessibilidade como parte de uma estratégia geral, guarda-chuva de inclusividade. De modo que é fantástico ver isso, estou feliz de ver, criar incentivos e prêmios para que as pessoas levem isso mais a sério. Então, vamos ver onde isso chega. Outra coisa que estamos interessados atualmente é muito mais rápido o processo de gravar a voz, a voice-over, o assistente de voice-over. Isso abriu muitas possibilidades e nós vimos, como você disse, fomos de um lugar onde primeiramente tínhamos vozes femininas, depois vozes masculinas, depois vozes regionais, inglês com diferentes sotaques dos Estados Unidos, África do Sul, etc. E estamos curiosos para marcas que querem criar a voz para uma marca, quão longe você deve ir com isso. Devemos olhar a tecnologia, a possibilidade de criar different voices from different states, por exemplo, uma voz da Bahia. Eu acho que essa é uma oportunidade para as marcas criar uma voz que se assemelhe à sua identidade. Houve uma apresentação no Voice Summit, onde eles desenvolveram uma voz da KLM, deu essa apresentação, e eles pegaram vozes reais de funcionários da organização, do serviço de atendimento ao consumidor, pilotos, aeromoças, etc., e pegaram todas essas vozes e criaram uma voz de seus próprios funcionários, que se tornou a voz da KLM. Então, não é totalmente identificável de um ponto de vista de gênero, mas é a voz deles, do pessoal deles. Eu acho que foi uma abordagem muito boa. E é uma oportunidade, é parte do design.
E quanto nós avançamos nessa tecnologia, estamos tendo a interface com a inteligência artificial. A inteligência artificial nunca substituirá o ser humano, nossas emoções, nossos intelecto, nossa intuição. E isso aparece em forma de áudio, de forma muito clara. Eu acho que é algo que as marcas devem levar muito a sério, e creio que as marcas já estão criando identidades sônicas, algumas famosas. Não sei se você tem a bateria com top de cobre que fecha, existem alguns jingles famosos que podemos reconhecer imediatamente, ou essa é aquela marca, de modo que é a mesma coisa. Você quer criar essa conexão emocional com a sua marca, que agora é a voz da sua marca, de modo que isto é uma grande área de crescimento nessa indústria e certamente algo que eu encorajo as pessoas que estão entrando o branding sônico e a identidade sônica é uma área muito interessante e empolgante. Eu estava falando com Jason sobre a realidade virtual também. Na realidade virtual, nós descobrimos que se você não tem um som que é totalmente desapropriado para a experiência, a imersão não acontece, não ocorre. Então, eu fico muito empolgada de viver no momento onde o áudio é tão importante e as pessoas estão prestando atenção, pois perceberam que eles têm que prestar atenção nesta forma primária de comunicação principal, que é tão acessível. Nós temos muitas pessoas no Brasil que não conseguem ler. Imagine o potencial deste mercado. Os brasileiros adoram conversar pelo WhatsApp, mandamos áudios, então é um grande mercado para nós. Então, marcas, prestem atenção no Sonic Branding. O branding de voz também é muito importante. Para adicionar personalidade à sua marca, para diferenciá-la dos outros. Você sabe quantas empresas investem em áudio dentro de seus ambientes, seja numa loja, você entra e você ouve a música. Então, por anos, as pessoas investiram muito na experiência do áudio que as pessoas têm quando estão dentro de uma loja ou em qualquer outro ambiente comercial. É o mesmo conceito. Isso é parte da experiência total. E está se tornando mais profundo. E uma outra parte de acessibilidade da voz que é empolgante são as pessoas que não são analfabetas, que ainda não leem e escrevem, mas que podem interagir com a voz. Então, abre um novo leque de engajamento, podendo engajar com pessoas que talvez não tivessem acesso à marca de outra forma. Bem, já discutimos a ideia que a assistência será mais proativa eles não apenas responderão aos seus comandos. Você pode dar alguns exemplos de como isso ocorrerá e quando ocorrerá? E quais são algumas das vantagens que isso pode oferecer às marcas? Bem, deixa eu dar um exemplo como a voz funciona nos carros, por exemplo. Muitos carros têm a interatividade de voz dentro deles, então podemos ligar e desligar para-brisa, limpadores de para-brisas, ar-condicionado, temperatura, e podemos controlar os diferentes aspectos do carro. Podemos mudar o rádio, colocar entretenimentos diferentes. Contudo, são controles. Agora, o que está acontecendo com os carros é que a voz está se tornando um agente interativo para o passageiro ou motorista, onde você pode dizer coisas tipo, eu estou com fome, e há um restaurante perto de mim que eu possa ter um drive-thru, ou você pode ter uma conversa, e ele pode responder, o que você está com fome, o que você gostaria de comer? Então começa a ter uma conversa sobre o que você quer obter, do que simplesmente controlar as coisas no seu carro. Então isso é um exemplo de sair da interação para uma experiência, um relacionamento com seu assistente.
e isso será uma grande parte da forma como os nossos carros mudarão nos próximos 2, 3 anos, e também a expectativa, a mesma coisa em casa, com experiências bastante imersivas com os nossos assistentes. Então, ao invés de apenas mudar a temperatura do nosso forno, por exemplo, podemos pedir uma receita passo a passo. Eu quero fazer uma galinha, um frango, você pode me dizer mais sobre isso? Então, o dispositivo pode ter uma conversa conosco e dar um passo a passo para isso. Então, as marcas estão começando a ter esse tipo, a promover esse tipo de experiência também na educação. Você pode pegar alguém através de uma lição, certamente com o Covid, isso levou ao aumento da necessidade para a aprendizagem à distância. Então, você pode ter experiências individuais, por exemplo, uma criança aprendendo matemática, você pode dizer você pode fazer 5 mais 5, isso foi muito bom, 5 mais 10, e dar uma lição passo a passo, e baseado no que está acontecendo, dar uma experiência imersiva, está já correndo, seja interatividade, a experiência total de relacionamento. Isso é o futuro dessa indústria. Ok. Quando você estava falando, estava pensando, você tem uma voz muito boa, eu espero que o meu telefone tivesse uma opção Pete Erickson. Esse é um grande elogio, muito obrigado. Você está no fundo de tudo que está acontecendo no panorama da voz, você tem visão, e eu estava curioso, quais são as coisas que você pessoalmente está mais empolgado com o que vem a surgir nesse campo? Bem, eu acho que eu passo muito tempo, como muitos de nós, procurando informações. Então, eu estou procurando, temos eventos e criamos comunidades, então vemos como os nossos anúncios estão performando, como são as nossas inscrições, nossos receita e todos esses relatórios. Então, estamos basicamente correndo atrás de todas essas informações. Então, o que me empolga é ter a habilidade de simplesmente pedir por essa informação no momento. Então, informação acessada em tempo real, ela é referente ao trabalho que eu estou fazendo, e é para esse lugar que a indústria está caminhando. É isso que me empolga como um dono de um business que cria comunidades. A interatividade de voz vai, de fato, começar a dar uma mão para a minha compreensão do que está acontecendo em torno de mim. Então, isso é uma visão muito pessoal que me empolga, e eu gostaria de colocar isso. E eu estou buscando informações que são relevantes para todas as coisas para mim, seja anúncios, o crescimento das nossas comunidades e o que está acontecendo, claro. E também adicionaria que eu amo estar na cozinha com meus filhos, cozinhando, então é sempre feliz ter acesso, sempre muito bom ter acesso a informações importantes relativas a isso, de modo que acessar informações aqui no trabalho torna o meu trabalho muito mais fácil e mais eficaz. De modo que eu também adicionaria que ver essa empresa melhorar a acessibilidade para todos, igualdade para todos, pertencimento para todos, me faz muito feliz pessoalmente. Eu espero ansiosamente para ver o que essa indústria vai fazer para melhorar a sociedade. Grandes palavras. Temos tempo para mais uma pergunta. Muito inspirador. Então, quais são as novas oportunidades para as interfaces oferecidas para as marcas? Por exemplo, Flash Briefing. Você pode discutir isso e dar mais alguns exemplos para os nossos audiência. É uma nova categoria que a Voz introduziu. O Flash Briefing é um ou 2 minutos, um sumário de 1 ou 2 minutos de algo que está ocorrendo. E isso segue uma tendência no podcasting. Então, a indústria de notícias se acostumou com a ideia de colocar 5, 10, 20 minutos sumários, resumos de notícias numa base diária. Então, a Flash Briefing é um sumário, uma versão micro disso, e ter essa possibilidade de ter uma conversa diária com a sua audiência. Então, definitivamente, as marcas devem utilizar o Flash Briefing. Não é um grande investimento,
E é uma forma que eles podem entrar em contato todo dia e partilhar coisas interessantes e divertidas sobre a marca, mas é uma forma interessante deles interagirem. E também diria que o acesso a informações também, talvez numa forma de um podcast ou de outra maneira, para que as marcas tenham essa interação diária, incorporar vídeos também. A coisa boa sobre essa indústria é que é multimodal, de modo que não apenas falamos muito sobre áudio hoje, mas o vídeo certamente é uma parte importante dessa indústria. Ter oportunidades multidimensionais para começar a engajar com seus clientes, e a coisa boa é que não requer investimentos massivos por parte da marca, requer começar a ter essas conversas com as pessoas e adicionar as interatividades. E eu diria também, em longo prazo, as marcas podem fazer investimentos maiores, desenvolver seus próprios assistentes customizados, suas vozes customizadas, fazer mais e mais e mais, mas a coisa importante é iniciar essa interatividade, esse engajamento. Muito obrigado por mencionar o flash briefing, é muito importante nessa indústria. Pete, nosso tempo está acabando, não vamos fazer mais perguntas, mas eu gostaria primeiro de agradecê-lo pela sua apresentação maravilhosa e nos dar essa oportunidade de fazer um breve perguntas e respostas, mas as pessoas que estão assistindo esse programa, ou esse webcast, como eles podem contactar você, enviar perguntas para vocês e descobrir mais sobre o que você está fazendo, o que está ocorrendo na indústria, claro. Você pode sempre encontrar a Modev no modev.com, visitar o voicesummit.ai, que é o website do nosso evento, e também nosso Voice Talks, que é voicetalks.ai, seguir no Twitter, @PeteErickson, ou voicesummit.ai, @voicesummit.ai no Twitter, e podem entrar em contato, adoramos ter essa conversa, também encorajo pessoas a se inscreverem na sua comunidade definitivamente em Brasil, do IAB, e também há grandes outras comunidades, Mulheres na Voz, Women in Voice, é uma grande organização, estão crescendo globalmente e começaram 2 anos atrás no Voice Summit, em 2018, a Women in Voice, Mulheres em Voz, Women and Allies na indústria, compreender, criar um network com outros. Também há um Voice Lunch, que é semanal. O Voice Lunch é um Zoom, é uma call de Zoom, onde você pode interagir com a sua comunidade. Há muito ocorrendo na comunidade para quem quer se envolver e compreender mais sobre essa indústria. São tempos interessantes, é uma nova indústria, pessoas maravilhosas, muito acolhedoras, e adoraríamos ter mais de vocês se juntando a nós nesta indústria. Espero que vejamos vocês virtualmente em algum lugar e espero que não em muito tempo em pessoa. Pete, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo seu conhecimento, o que você está fazendo pela nossa comunidade. Muito obrigado. Parabéns. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo trabalho duro colocado nesse evento e eu espero que a gente possa manter as discussões no IAB Brasil. Muito obrigado.